Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Semana Tricolor, edição 181, com mais uma eliminação no Campeonato Paulista, mais uma eliminação pro Palmeiras, mais uma eliminação na semifinal e mais uma eliminação com polêmica de arbitragem. Gostaria de chamar vocês todos aí para nossa enquete de hoje, e a nossa enquete de hoje é bombástica, vamos dizer assim. Qual o maior responsável pela eliminação do São Paulo Futebol Clube? Você tem 3 aí hipóteses para você determinar qual é a maior delas, né? No meu ponto de vista, as 3 juntas fazem parte aí da eliminação do Tricolor. E aí eu vou começar antes com uma... Enquanto todo mundo tá chegando aí, nós já estamos com 70 pessoas já dentro do chat, vamos esperar mais algumas pessoas entrarem, estão chegando agora, mas eu vou contar uma historinha aí das minhas vivências aí no futebol de São Paulo. Eu tenho mais de 45 anos de Morumbi, e nesses 45 anos de Morumbi, eu praticamente vi todos os tipos de título de São Paulo, paulista, brasileiro, não vi o de 77 no campo, né, lá em Belo Horizonte, como muitos amigos viram. Mas eu tive uma história, né, em casa com o brasileiro de 77, mas vi 86 no campo, vi todos esses títulos menores aí, Recopa, vi a Copa do Brasil, vi os campeonatos brasileiros, vi Libertadores, chorei, comemorei, mas ó, juro por Deus, gente, eu nunca vi um São Paulo tão frágil como esse São Paulo dos últimos anos, não digo nem deste ano, de agora, desses últimos anos, frágil ao ponto de ser eliminado, e muitos dos torcedores, principalmente os jovens, e com razão, até porque eles não viram tudo que eu e muitos torcedores vimos, não senti a derrota, sabe? Eu tava na DDR, lá na Dragões da Real, tava lotado. E depois do jogo, o pessoal foi embora, pagou, sabe? Como se nada tivesse acontecido, porque muita gente já se conformou com as eliminações do São Paulo, principalmente eliminação com o Palmeiras. E eu participei de um tempo, ainda sou desse tempo, né? Mas eu participei de um tempo em que a gente media força e, pô, pelo menos um título a cada 3, 4 anos a gente ganhava. Principalmente de Paulista. O Paulista a gente ganhou em 2021. E quanto tempo a gente deixou de ganhar um Paulista até agora? Sabe, o Paulista não é nem um título que a gente considerava tanto, sabe? O São Paulino... a gente tinha um slogan, né? Foi criado pelo Milton Neves, faz mais de 20 anos. Lá por volta de 20 anos, era torcer pro São Paulo uma grande moleza. E era, porque a gente tinha o mesmo sentimento do palmeirense hoje. Pro palmeirense, eliminar o São Paulo tá comum. Tá comum. Se vocês forem ver os seus amigos palmeirenses, o Marcão lá no programa, etc., não tem mais nem muita discussão entre eles com a gente. Sabe? Quando você escreve alguma coisa no Instagram, o palmeirense nem rebate mais. Eles pegam e falam assim, já é favas contadas. Então eu tô querendo introduzir isso aqui pra gente, pra falar o quanto que eu tô, assim, decepcionado por mais uma eliminação. E a gente vai comentar aqui sobre erros de arbitragem, a gente vai comentar aqui sobre as decisões do nosso técnico, a gente vai comentar aí sobre o gramado palmeirense, a torcida que jogou junto com o Palmeiras, mas eu assim, particularmente, gente, eu tô muito decepcionado com os jogadores também. Eu acho que a gente tem jogadores para decidir que chega na hora H, tanto nesse ano, quanto no ano passado, quanto em outros anos, não sentem o peso da camisa que por longos anos foi quase que imbatível, entendeu? E se não fosse imbatível, a gente brigava até.
E quando era título, a gente passava batido. A gente inverteu tudo. Inverteu a situação. Hoje em dia, o palmeirense escreve, eu vi uma coisa que me deixou com raiva até de um palmeirense. Falou que o que a gente tá vivendo agora é uma correção histórica. Sabe? A gente tem que ver isso, tem que ouvir isso ainda. Ler esse tipo de coisa. Então, assim, eu quero convidar todos os nossos telespectadores, agora a gente já dobrou de audiência aqui, vamos dobrar ainda mais, para vocês, além de comentarem a nossa enquete, porque eu acho que foi uma mistura de tudo, mas a gente quer saber quem foi o principal responsável, o maior responsável de tudo, a também comentar sobre o jogo, comentar sobre a situação do São Paulo e comentar sobre o futuro da gente na temporada. Quero só terminar a minha explanação dizendo assim, não é nenhum absurdo a gente perder do Palmeiras numa semifinal, jogando um jogo só na casa deles, com eles sendo mais conhecedores do gramado, com a torcida do lado deles, 2-1 não é nenhum absurdo. Absurdo é a gente normalizar a derrota. O São Paulino normalizar a derrota. A gente não pode. O torcedor tá cansado. Eu tô cansado. Quando a gente sentou aqui, a gente falou, porra, temos que fazer o programa. Porque a gente muitas vezes está cansado da mesma coisa. Por mais que o nosso time esteja bagunçado politicamente, eu acho que também falta um pouco aí de quem estava dentro de campo e quem estava comandando para a gente poder dar alegria pro torcedor como a gente deu há muito tempo, hein? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo comparecimento aí. Meus amigos, Marcão e Grécio, queria saber de vocês aí, cada um vai ter o tempo que for necessário para falar agora, sobre mais uma eliminação do São Paulo. Como vocês viram o jogo? Quem quer falar primeiro? Começar então aí, boa noite Perrone, boa noite Grécio, todo mundo aí que tá na audiência aí do Semana Tricolor. É isso que você falou, né, Perrone? O sentimento aí do torcedor aí em relação às eliminações sucessivas aí nos últimos anos, principalmente pro Palmeiras. Mas, cara, vamos contextualizar aqui também. Tudo bem, os caras hoje têm um momento financeiro aí muito favorável, muito melhor do que o nosso. Jogaram na casa deles lá, tem um técnico que já tem um trabalho ali longevo em relação ao que tem o Crespo. Mas, cara, é impressionante a quantidade de erros também de arbitragem que sempre acabam causando as eliminações que o São Paulo tem tido pros caras. Então, ontem, mais uma vez, aí, na minha opinião, erro crasso da arbitragem, depois a gente entra no mérito de falar sobre isso. Mas já no ano passado também aquele pênalti em cima do Vitor Roque, que ele se joga lá, se tira pra cima do Arboleda, foi marcada a penalidade a favor dos caras. Então, quando não dão um pênalti pra gente, inventam um pênalti pros caras. Então, tudo bem, tem todo esse contexto, todo esse cenário aí de hoje os caras terem, né, um clube muito mais organizado aí, né, um futebol muito mais vistoso do que é o do São Paulo, mas é impressionante a quantidade de erros de arbitragem, fora tudo isso, que acaba prejudicando aí possíveis também, de repente, eliminações dos caras pra gente, né, como foi no ano passado e como poderia ter sido esse ano novamente. Em relação aí, já para participar um pouco da enquete aí também do pessoal, aí depois a gente vai dar uma prévia aí, esperar um pouquinho mais de votos pra gente poder ter uma margem melhor aí pra poder falar, mas, cara, é um pouco dos três, né, Perrone? Não foge disso, cara. Eu acho que o Crespo, por ter a sua parcela de culpa, eu jamais teria entrado com o Luan. Tudo bem que o Pablo Maia também não vive lá uma grande fase, seriam os dois jogadores que a gente estaria aqui discutindo quem deveria jogar, mas o Pablo Maia desde 2023 também naquela Copa do Brasil, depois de lesões ali, depois de más atuações, não é nem sombra daquele jogador que a gente viu. Né, os jogadores ali também, na minha opinião, a falta do Danielzinho ali é uma falta absurda, cria um abismo ali no meio de campo, porque ele e o Marcos Antônio, Perrone, acabam conduzindo a bola até o Lucas para chegar no Luciano e no Caleri. Então, quando não joga ou o Marcos Antônio ou o Danielzinho, realmente falta uma peça ali, uma engrenagem nesse sistema do meio de campo do São Paulo, que é o que realmente aí vai definir, né, o jogo que o São Paulo pode produzir ou não. E, cara, eu acho que a arbitragem, como eu já disse aí também, mais uma vez prejudicou, né, uma possível classificação do São Paulo. Porque naquele momento tava 1x0 pra porcada. O São Paulo bate o pênalti, faz 1x1. Como é que os caras iam reagir? Uma coisa é depois inventar um pênalti, que na minha opinião, aquele pênalti em cima do Bobadilha foi um absurdo. Compensação, né? Exato, é a lei da compensação. Eu até aceito o critério dela de ter marcado. Só que a partir daí, quando a gente fala de critério, a gente fala de padronizar. Então, a cada lance de bola parada, um escanteio, uma bola alçada na área, vai ter que marcar um pênalti ou uma falta a favor da defesa. Ok? Porque todo lance de área tem disputa por espaço, tem braço daqui, braço dali, e se você der um replay em qualquer lance de bola parada, de bola alçada na área, você vai encontrar um pênalti daquele, ou falta a favor da defesa. Então acho que essa mulher não tem padrão de jogo nenhum. Até contextualizando com o que aconteceu no jogo de Bragança,
Foi ela que arbitrou, né? A árbitra de campo era ela. Nesse lance, eu até acho que era lance do VAR. O lance da penalidade do Gomes, o lance da penalidade em cima do Lucas Ramon lá em Bragança, que não foi marcado também, era lance do VAR, não é do árbitro de campo. Até é do árbitro de campo, mas se ele não marcar, o VAR tá ali justamente para corrigir o que o árbitro deixa de marcar ou marca de forma errada. Enfim. Contra o Bragantino, deu aqueles 10 minutos de acréscimo, pra mim foi absurdo. Eu já tinha falado isso até, falou, pô, lá no campo não dá pra gente ter mais ou menos a noção. Foi absurdo. Ontem deu 7 minutos de acréscimo. O Crespo e o Abel Ferreira utilizaram as 3 mudanças, né, as 3 paradas técnicas, tem também a porra da parada pra hidratação, teve o lance do pênalti que gerou aquele burburinho todo lá, também demora pra bater, e ontem ela só deu 7 minutos. Eu queria que ouvir a justificativa dela, o porquê dos 8 que ela deu a princípio, e depois 2 em cima daqueles 8 que ela deu num primeiro momento. Mas enfim, é a questão da padronização. Esse pênalti que ela deu em cima do Bobadilha, vai ter 20 lances e escanteios, para não dizer iguais, semelhantes, ela não vai marcar nada. Então essa mulher, na minha opinião, o São Paulo poderia fazer também um manifesto contra ela para que ela não apitasse mais jogos, como devia fazer contra a Candançan, quando devia fazer contra o tal do Abate Abel também, que é outro cara que quando vai apitar jogo do São Paulo, ele vai no mínimo predisposto já a não apitar bem pro São Paulo, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que todo esse cenário que você citou, esse foi muito feliz, Perrone, a respeito das situações dos clubes, mas, cara, o erro de arbitragem aí a gente não pode deixar passar batido. O São Paulo ontem ele fez um jogo ruim, não fez um jogo bom, o Palmeiras teve mais volume de jogo, teve mais finalizações, teve mais tudo. Mas o São Paulo, se faz 1-1 ali, poderia de repente causar um incômodo e quem sabe os caras entrar em parafuso, o São Paulo se aproveitar disso. Então, são coisas aí que a gente realmente lamenta, né, Perrone? Acho que a incompetência da arbitragem, principalmente aí também, não querendo relativizar os problemas que a gente tem, afinal de contas tem mesmo, a gente tem que cobrar para que melhore, mas o erro de arbitragem ontem, mais uma vez, foi crasso, como já tinha sido no ano passado também. Grécio, você assistiu o jogo na tua casa? Assisti. Consegui chegar a tempo. Conseguiu? Consegui. Né, que você tava na Bahia. O Grécio foi e voltou de ônibus da Bahia. Tipo bate-volta, né? Vou ali e já volta. Só aquele bate-voltazinho básico, né, pra Bahia, não é nem pra Salvador, né, Grécio? Não, pra roça lá na Chapada Diamantina. Pois é. Conta pra gente um pouco a tua visão do jogo e das consequências que a gente vai ter aí com a eliminação do Campeonato Paulista. Eu acho que assim, a gente falou sobre a arbitragem, a gente falou sobre o Crespo, que eu também achei que a gente entrou mal escalado. A gente fala sobre o São Paulo, sobre os jogadores, né? Mas, sinceramente, eu vou bater em outra questão, tá? Que foi a vagabundagem do que fizeram com o São Paulo esses últimos anos. Porque não é de hoje que o São Paulo perde pro Palmeiras, não é de hoje que o São Paulo perde pra Flamengo, não é de hoje que o São Paulo perde competições. São de vários anos. Por isso que a torcida sai de uma eliminação achando natural. Porque são 10, 15 anos, né? Já passaram uns 10 anos. Já são uns 15 anos que a gente tá nessa. A vagabundagem que fizeram com o São Paulo na venda de ingresso, né, no que fizeram com o São Paulo na parte econômica. Quando a gente fala, por exemplo, né, do Danielzinho, com todo respeito ao Danielzinho, que fez um grande campeonato brasileiro com o Mirassol, mas os caras estão comprando volante campeão da Libertadores. A gente tá comprando volante que foi muito bem no Mirassol. E que eu acho que pro nível do São Paulo hoje está bom. Mas é aquilo, pro nível do São Paulo hoje. Os caras estão contratando goleiro vindo da Europa, os caras estão contratando um zagueiro vindo né, de vários cenários melhores que a gente. O Palmeiras hoje é melhor que a gente. É a realidade. Por isso que o torcedor, ele após uma eliminação, ele se coloca como normal uma derrota, né? E que não deveria, pela história do São Paulo, por tudo que o São Paulo tem de capacidade, de Morumbi, torcida, 20 milhões de torcedores, né? Então, assim, o São Paulo tem tudo pra ser melhor, até pra ser melhor do que o Palmeiras. Mas a vagabundagem que fizeram com o São Paulo há vários anos, né? Que vem fazendo com o São Paulo há vários anos, né? Conselheiros, sócios do clube, vamos ser bem verdadeiros. Quem vira conselheiro depois é sócio do clube, né? Um clube que não se abre, né, pro torcedor. Então são vários anos que o São Paulo foi destruído, arregaçado, né? De forma até criminosa. De criminosa, a gente já sabe, né? Tá aí na mídia, né? Não é de forma criminosa,